Bom dia, Kleber, bom dia, ouvintes. Sou o Dr. Fábio Strauss e estou com vocês em mais um programa Melhor com Saúde. Hoje tenho o prazer de conversar com a Ana Paula, psicóloga, pós-graduada em Terapia de Família e Casal e pós-graduada em Psicologia Hospitalar, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o acompanhamento dos pacientes oncológicos e seus familiares. Bom dia, Ana. Bom dia, Fábio, bom dia, ouvintes, bom dia, Kleber. Então, pessoal, eu vou ficar mais focada na questão do câncer de mama e o de próstata, né? Que é o mês agora, o Novembro Azul, e a gente acabou de passar pelo Outubro Rosa, tá? Então, a respeito, né, do diagnóstico de câncer, quando o paciente recebe esse diagnóstico, a primeira coisa que vem em mente é a ideia de morte, né? Então, isso é inevitável, é uma doença que ainda acompanha todo esse estigma, né? Mas hoje é importante que os pacientes saibam que existem inúmeros tipos de tratamento para isso e específicos para cada caso. No caso dos cânceres de mama e próstata, eles mexem com uma parte muito importante do paciente que diz respeito a questões da sexualidade. Então, se é difícil, normalmente, as pessoas já conversarem sobre a sua própria sexualidade, né? Quanto mais quando isso ameaça esses aspectos, né? Então, no câncer de mama, a questão muitas vezes da perda da mama, né? Da perda do cabelo, né? As questões hormonais que vão estar envolvidas dentro desses tratamentos, né? Então, tudo isso faz com que a pessoa se sinta sem controle a respeito daquele corpo e muitas vezes desconhecendo, né, em detrimento dos tratamentos, daquela pessoa que ela enxerga no espelho. O câncer de próstata também, principalmente, né? Porque ele, inevitavelmente, a pessoa associa a questão da virilidade, da reprodução, né? Da própria sexualidade, né? Enfim, da questão mais masculina, assim. Nesses casos é importante o paciente entender que ele não pode se transformar na doença, né? Ele não pode viver única e exclusivamente em função do câncer, mas obviamente a vida dele vai mudar. Então, para isso é importante ter um trabalho multidisciplinar, né? O psicólogo vai estar apoiando o paciente, conversando com a equipe, né, tanto o oncologista como o mastologista, quanto o urologista, para estar a par também do tratamento, né, de que tipo de câncer esse paciente apresenta, para poder estar ajudando esse paciente a enfrentar e a tomar decisões mais conscientes em relação às etapas que ele vai passar nesse tratamento, né? Os sintomas colaterais, eles podem trazer alterações no apetite, no humor desse paciente, né? Então, dentro disso, a psicologia vai estar podendo clarear alguns aspectos, oferecer apoio. É importante o paciente ter ideia de que aquilo não vai durar para sempre, que é uma etapa, né? Que ele vai poder ter momentos em que ele vai estar se sentindo melhor, que ele precisa ter qualidade de vida, né? Se for possível aliar, então, um tipo de exercício físico, o paciente estabelecer prioridades, não se cobrar por não estar sendo produtivo como antes, né? Então, a identidade que esse paciente tem em relação à questão profissional, em relação à questão familiar, né? Ela vai ter momentos em que ela vai se ver abalada, mas o tratamento, ele vai ter períodos em que o paciente vai estar melhor, né? Ou vai estar curado, e ele vai poder, então, retomar com essas situações. Também é importante oferecer o apoio aos familiares, né? Muitas vezes o paciente não se sente à vontade de colocar os seus medos, as suas fantasias, a sua tristeza para esses familiares. Então, a gente também está oferecendo esse espaço para essa família. É importante destacar que tanto a organização familiar quanto a própria estrutura de personalidade do paciente, elas vão influenciar no tratamento, né? Positivamente ou muitas vezes negativamente.
Então, às vezes é necessário também ter o apoio de um psiquiatra, né, se o paciente está apresentando sintomas depressivos, tá, para que ele possa estar dando esse suporte nesse momento. Então, os tratamentos, eles não se chocam, né? Não existe uma contraindicação para isso. Isso é importante, né? Que a pessoa tenha noção. E poder não viver só para o câncer, né? Não se transformar na sua doença. Essa pessoa tem uma identidade e ela precisa ser resgatada, ela precisa ser lembrada. Obviamente, a vida da pessoa vai mudar, né? Ela vai precisar ter disponibilidade para fazer os tratamentos, né? Não se cobrar quando estiver se sentindo fraca ou passando mal. Às vezes é importante também o acompanhamento de uma nutricionista para ver um outro tipo de alimentação que seja mais bem tolerada nesse período, né? Então, vocês podem ver que são vários profissionais que vão estar participando do tratamento desse paciente. Se a pessoa tem uma rede de apoio social também é importante, né? E se não existe uma rede de apoio tanto social quanto familiar, existe a possibilidade do tratamento em grupo. E os resultados que a gente tem das pesquisas, eles sempre são benéficos nesse sentido, né? O paciente vai ter mais qualidade de vida, ele vai se sentir mais forte, mais animado, né? Enfim, era isso. Agradeço muito a tua participação, Ana. Dicas e orientações muito importantes aos nossos pacientes oncológicos e aos nossos ouvintes, que muitas vezes têm familiares também passando por essa situação. Vamos chegando ao final de mais um programa Melhor com Saúde, encerrando o nosso especial Novembro Azul. Agradeço a Ana Paula, psicóloga pós-graduada em Terapia de Família e Casal e pós-graduada em Psicologia Hospitalar. Atende em Três Coroas pelo telefone e WhatsApp 99707 4135. E eu volto com vocês na próxima segunda-feira às 7h45 aqui na Rádio Taquara. Um abraço a todos.